Os focos de incêndio estão em várias regiões do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, só nessa terça-feira foram 447 acionamentos. Os números de hoje vão ser fechados à meia-noite. É preocupante a situação. Eu converso agora ao vivo com a repórter Nesh Castro. Nesh, muito boa noite para você. Uma preocupação dos bombeiros também são as unidades de conservação do nosso estado, né? Foi divulgado um panorama sobre os incêndios nessas unidades. Conta pra gente qual é a situação hoje. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Muito trabalho para a corporação. Eles estão empenhados em diversas partes aqui do estado. 10 unidades de conservação ainda permanecem em combate a incêndio. Então, os militares estão sim empenhados juntamente com brigadistas. O último levantamento que a corporação passou para a gente, Carol, como eu disse para você, são 10 unidades de conservação que ainda estão nesse combate. Entre elas, no Campo das Vertentes, o Parque Estadual Serra do Ouro Branco, também no Caparaó, Parque Estadual Serra do Brigadeiro, em Araponga, na região central do nosso estado. A gente tem o Parque Estadual Serra do Cabral, em Buenópolis. A gente tem também no Mucuri, Área de Proteção Ambiental Alto do Mucuri, em Teófilo Otoni. Alto do Jequitinhonha, Parque Estadual Serra Negra, em Itamarandiba. Já no Triângulo do Estado, Carol, tem mais unidades de conservação. Parque Estadual Pau Furado, em Uberlândia. E agora a gente passa para a região metropolitana, porque a região metropolitana também está sofrendo demais. Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas. Área de Proteção Ambiental Estadual Seminário Menor, em Mariana. A gente tem também Floresta Estadual São Judas Tadeu, em Betim. E, por último, Parque Estadual do Pico do Itambé, em Santo Antônio do Itambé. São 72 militares, mais 95 brigadistas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, hoje foram pelo menos 185 registros de ocorrências de incêndios aqui na região metropolitana. E para a gente falar um pouquinho e atualizar algumas partes, Carol, algumas regiões, porque a gente tem ali o Belvedere na região centro-sul de Belo Horizonte, a gente também tem Riacima. Então eu estou aqui com o Tenente Magalhães, que ele é responsável por essa região. Tenente, muito boa noite, muito obrigada pela sua participação. Carol, o Tenente acabou de voltar de um desses combates e Belvedere a gente já tem atualização, não é isso, Tenente? Sim, Belvedere a gente começou o incêndio a partir de segunda-feira. Nós tivemos ontem um foco maior nas atuações nossas e hoje a gente está praticamente encerrando a nossa atuação no Belvedere. Ainda permanece uma guarnição do Corpo de Bombeiros lá monitorando basicamente. A gente acredita que não vai ter mais transtorno nessa situação. Principalmente que hoje a gente teve apoio também do Arcanjo, que é o nosso helicóptero que sobrevoou a área e aplicou um pouco de água no local. Tenente, o senhor chegou a falar um pouquinho antes da gente entrar no ar que a gente tem a região de Riacima. Um incêndio que começou na segunda-feira, mas que infelizmente a corporação só foi chamada hoje. Como é que está a situação? Realmente, coincidentemente, o incêndio que também começou na segunda-feira. Esse é um momento bem acho que a gente pode pensar nessa situação, especificamente porque o pessoal perdeu o controle do incêndio e acabou chamando a corporação. Hoje a gente chegou no local com 7 militares para poder avaliar e fazer um planejamento para as atuações. A gente já tem um planejamento para amanhã de mais 7 militares encaminhados ao local e 12 brigadistas da AMDA, além dos nossos helicópteros e aviões que estarão disponíveis para o combate amanhã a partir de 4 horas da manhã. Tenente, o senhor também está falando dessa mobilização de vocês, né? Que tem Mariana, por exemplo, que vocês vão ter que folgar para logo depois ir para lá. Como é que está a situação de vocês nesse revezamento? Porque é muito incêndio, né? Sim, pela quantidade de incêndios que a gente está demandando, inclusive até o pessoal da administração tem vindo apoiar o serviço operacional e inclusive a nossa escala está um pouco reduzida na questão da folga. A gente, por exemplo, vai folgar o dia de amanhã para no próximo dia já estar entrando de serviço novamente na região de Ouro Preto. Muito obrigada, viu, Tenente? Bom trabalho para vocês. Obrigada pela participação. Carol, a gente vai liberar o Tenente para ele poder descansar um pouquinho, né? E é isso, está difícil por aqui, inclusive o Tenente chegou a falar para a gente que hoje muito dessa fumaça que a gente continua vendo aqui pela região, principalmente a centro-sul aqui de Belo Horizonte, é devido às queimadas lá de Rio Acima. Então parece que a gente não vai perder esse cinza no nosso horizonte por enquanto, não. Exatamente, né? Aquela queimada ali em Nova Lima, na região do Vale do Sereno, né? Também tem refletido no clima e no que a gente tem visto aqui na capital, que é essa névoa seca, essa poeira, fora o calor, uma grande preocupação para os belo-horizontinos e para os mineiros. Eu quero saber se a Prefeitura de Belo Horizonte falou alguma coisa sobre a situação que a gente vive no momento aqui na capital, né?
Falou sim, Carol. A Prefeitura de Belo Horizonte ela já deu um posicionamento, principalmente para as pessoas em situação de rua. Não só para a população. Eles já têm ali alguns pontos, principalmente ali na rua Tamoios, que são pontos de refresco. Aqueles pontos que tem água, como se fosse uma água, uma vaporização ali ventilando, também bebedouros. Mas eles estão agora fazendo estratégias desde a segunda-feira de distribuição de água para essas pessoas em situação de rua. Então eles estão mais atentos, inclusive também nas unidades de saúde para fazer o atendimento dessas pessoas que às vezes estão, né, com alguns sintomas, desidratação, estão sentindo algum mal em relação a isso e estão procurando às vezes as unidades de saúde. Então a prefeitura já está se preparando, né, já está agindo nessa situação para que essas pessoas em situação de rua tenham esse tipo de atendimento, também recebam a hidratação necessária através da distribuição de água que a própria PBH está fazendo, além de alguns pontos na cidade que é para tentar aí aliviar um pouco dessa secura, um pouco desse calor, um pouco dessa névoa seca que a gente está sentindo. Porque é a respiração, né? A gente já está sentindo o sistema respiratório reclamando bastante, o corpo reclamando bastante e não tem escapatória. A gente precisa de bastante água e essas pessoas também. Então, esse é o posicionamento, por enquanto, da Prefeitura de Belo Horizonte e outras estratégias. Eles falam que assim que eles tomam essas decisões de trazer novas estratégias, eles vão avisando a população, mas que todos estão sendo assistidos. Então a gente continua acompanhando e aquele alerta de sempre, hidratação, a gente não tem outra opção por enquanto. Exatamente, Neste. Basta abrir a janela para a gente ver que realmente o céu de Belo Horizonte, a paisagem de Belo Horizonte, ela está completamente transformada. E não basta estar num lugar alto, não. Em qualquer lugar, nas ruas da cidade, a gente já vê a cidade completamente enfumaçada. Sim, é preocupante. Que bom que a Prefeitura de Belo Horizonte está acompanhando. Perguntamos também, Neste, sobre a situação em saúde, se aumentou o número de hospitalização, mas por enquanto eles, né, não nos responderam. Estão aí, em situação de emergência, prontos para atuar caso seja preciso. Neste, muito obrigada pelas informações. Qualquer coisa, eu te aciono novamente. Em Nova